Olá, amigos do canal Professor Dida. Estamos iniciando um novo espaço no canal. A partir de agora, a cada 15 dias, nós teremos uma saída dos nossos estúdios. Vamos fazer uma visita no CT da PIA Esportes, Associação PIA, onde estamos agora, né, com uma alegria muito grande. E a gente vai tentar divulgar as atividades, as ações que são desenvolvidas aqui no CT. Então, com isso, vocês já estão vendo aí, temos, né, o professor Henrique Antonello, que é o diretor, o presidente, tudo da associação, né, quem encaminha principalmente as coisas na área esportiva, e o nosso querido Daniel Diniz também, que é vice-presidente da associação, secretário da associação. Assim, ó, quando tu tem uma associação e ela tem um objetivo, como um dos objetivos também são aqueles trabalhos sociais que são desenvolvidos, as pessoas todas que se envolvem, elas têm várias diríamos assim, várias funções, né? Então a gente nunca consegue nominar realmente o que a pessoa é, porque o que precisa, se precisar um cozinheiro vai ter aqui, se precisar um assador vai ter também, né? Então essa é a importância dos trabalhos que a gente vê, e principalmente eu tenho um carinho enorme de falar sobre a Associação PIA, por conta do amigaço que eu tenho, que é o Henrique, né, do amigaço que eu tenho, que é o Daniel, mas fundamentalmente pelas ações que ele desenvolve, que isso que é importante, porque eu que construí uma trajetória toda no meio esportivo e vendo eles trabalhar no meio do esporte, para mim, é muita alegria. Mas então, a partir de agora, dentro do canal Professor Dida, aí vocês vão ter sempre, né, notícias, vão ter matérias, vão ter a divulgação daquilo que está sendo realizado dentro da associação. E agora a gente vai fazer um bate-papo aí com os nossos amigos aí. Henrique, eu não vou te dar bom dia, não vou te dar boa tarde, não vou te dar boa noite, porque a todo momento as pessoas estarão vendo no canal, né? Então estarão sendo saudados. Então é uma alegria estar aqui contigo, uma alegria estar aqui com o Daniel. Gostaria que tu apresentasse um pouquinho para o pessoal aí a associação, fala, né? Depois a gente vai falar das atividades mais recentes que vocês tiveram aí, que foi de um sucesso estrondoso dentro da nossa cidade. Uma alegria estar contigo, Henrique. Professor, muito feliz por estar com o senhor aqui ao nosso lado. O meu colega Daniel aqui, hoje ele faz parte da nossa associação. A Associação Esportiva PIA, ela tem um leque, né, que dentro dela a gente tem a PIA Esportes, que é a escolinha de futebol, né, para crianças de 4 até 13 anos. Nesse leque também a gente tem nossos projetos sociais, onde a gente atende as crianças aos sábados à tarde aqui no CT, e também o nosso projeto social Sou PIA nos Bairros. Esse projeto social Sou PIA nos Bairros foi uma ideia do Daniel, né, onde ele é um grande parceiro que está sempre junto conosco. E a associação ela recebe aí, né, todos os tipos, né, de apoio que a gente possa receber para dar em troca, né, essas crianças que precisam no futebol. E a nossa alegria também em poder dizer para todo mundo que nós temos uma associação, que nós temos uma diretoria, onde nós temos um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, são 7 pessoas que compõem, né, essa diretoria. E como bem falasses, né, nós temos a Josiane, que é a minha esposa, quando tem algum risoto ou algum arroz, ela está sempre nos ajudando. O próprio senhor também já esteve aqui, fez aquela galinha escabelada para a gurizada. O Daniel é uma pessoa que fica responsável para buscar apoios, né, para essas crianças. Então, dentro de tudo isso, né, a associação ela promove algumas ações sociais, né? Então, tudo isso é para beneficiar ou querer ajudar essas crianças que não têm condições. E dentro da associação nós temos também o apoio de alguns pais, né, que alguma criança não tem um tênis que não serve mais, eles nos alcançam, nós repassamos para essas crianças. E como é que eu posso dizer assim, ó, o que a gente pode fazer para ajudar essas crianças, a gente sempre faz. O senhor me conhece há bastante tempo, o senhor já conhece o Daniel também há bastante tempo. O Daniel é uma pessoa que sempre me cutuca falando, ó, nós estamos deixando de fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz. Então a PIA Esportes, né, a gente está crescendo cada vez mais, mas dentro de um planejamento. A gente está fazendo sempre eventos como a Copa Camobi, a gente faz eventos como a Copa Amizade, entre outros eventos. Mas nunca deixamos de levar junto conosco a parte social que a gente tem, que é muito importante, porque a gente sabe, se a gente puder ajudar cada vez mais essas crianças que têm, né, que moram nos seus bairros, que não têm um bom acesso ao esporte, para nós isso é gratificante, porque a gente sabe que está ajudando uma criança a conseguir
melhorar os estudos, a melhorar o comportamento na sociedade, a melhorar o seu comportamento dentro da sua comunidade. E o que é mais gratificante para nós é quando a gente vai até a comunidade ou passa por uma criança na rua, eles nos dão um abraço e falam: "Bah, professor, que bom que eu aprendi alguma coisa com o senhor no meu tempo." E muitos alunos, desde quando a gente começou lá na Casa Brasil, né, que o senhor foi um grande parceiro, o Daniel também sempre esteve presente conosco lá no tempo do Juventude, né, Daniel? Que a gente realizou um belo trabalho, onde a gente teve um apoio muito importante, né, do deputado, na época era o Paulo Pimenta, onde que ele nos alcançava, né, as passagens para as crianças, entendeu? Ele nos alcançava, tipo assim, quando tinha um evento, ele ajudava com os custeios do almoço, dos transportes. Então a nossa associação, ela sempre veio tendo apoio de algumas pessoas, e hoje a gente é tudo que é, porque a gente tem uma equipe que trabalha, e essa equipe trabalha não pensando em nós, né? Eu, professor Henrique, a gente trabalha pensando sempre no próximo, porque a gente sabe que se a gente conseguir tirar uma ou duas crianças, né, do caminho errado, a gente vai ficar muito feliz. Henrique, eu fico muito feliz assim quando eu ouço, né, essas tuas falas, porque eu acompanho teu trabalho há bastante tempo. Então eu sei tuas origens, eu sei quais são teus objetivos mesmo, né? E isso é importante porque quando a gente se preocupa com os outros, é uma das grandes missões que a gente tem aqui, né? Porque fazer só pela gente é um pouco fácil, né? Daqui a pouco a gente se contenta, a gente se acomoda, mas quando tu tem o olhar sobre o outro, tu tem que estar buscando sempre apoiamentos. E eu acho muito importante sempre, eu sempre falo dentro do nosso canal ali, que nós temos que dar nome às pessoas que ajudam, né? Porque tem muita gente que diz que ajuda, mas não faz nada. E tem outras pessoas que ajudam e não aparecem, né? Então eu acho importante assim que realmente quem recebe o apoiamento, quem recebe as ajudas, que possam fazer a divulgação. E é legal que está aqui, nós estamos aí com o Daniel, né? O Daniel tem uma parcela muito grande nesse trabalho que tu desenvolves aí, né? Tem uma experiência grande, tem uma trajetória bastante incisiva dentro da cidade, nesses trabalhos assim. Então, uma alegria, Daniel, estar contigo aqui. Fala com a gente um pouquinho e vai contando, porque tu também tem coisas importantes para a gente falar aí. Professor Dida, primeiramente quero lhe parabenizar pelo trabalho, pela história, pela trajetória, por tudo que o senhor já fez, faz e ainda fará pelo esporte de Santa Maria. Isso é um reconhecimento não somente do Daniel, não somente do professor Henrique, mas o senhor sabe o quanto o senhor é reconhecido, né, quando o senhor coloca os pés aqui nos nossos eventos e nos eventos que são realizados em Santa Maria. Então, meus parabéns por tudo que o senhor construiu, né, ao longo desses anos, e ainda, certamente, Deus vai lhe dar muita saúde para o senhor, para os seus familiares, continuar fazendo, a exemplo do que o senhor está fazendo aqui, né? Estamos aqui participando, né, do canal do professor Dida, né? Então, o senhor tá estreando, né, uma parceria com o professor Henrique aqui, parceria que já vem há muito tempo, mas essa parceria de cada 15 dias, para nós aqui, enquanto associação, será muito importante, fundamental, porque também o canal vai estar aqui dentro, externando para fora tudo aquilo que o professor Henrique faz, que grande parte, né, fica no anonimato. Grande parte das pessoas não sabe o dia a dia do professor Henrique, é o professor que ensina, é o professor que educa, é o professor que faz o serviço de alvenaria, é o professor que corta a grama, é o professor que organiza a tabela, é o professor que vai no mercado, é o professor que abastece o bar, enfim, como o senhor falou, né? O professor Henrique é o cara que faz tudo, junto com a família, junto com a esposa, que é a Josiane, que é uma grande batalhadora, que é uma pessoa que está ao lado, né? A gente sempre diz, né? Um grande homem sempre tem ao seu lado uma grande mulher. Então, eu gosto dessa fala, Daniel, ao lado, porque algumas lado. pessoas dizem atrás ou na frente. Não, é ao lado, porque caminha juntos, né? Ao lado. Então, quando tu caminha junto, as coisas crescem junto. Então, a Associação PIA, nós temos o prazer, né, nós somos concunhados, né? As pessoas, elas não entendem muito essa parceria, mas nós somos concunhados, nossas esposas são irmãs. E o Henrique, ele foi atleta profissional. O senhor conhece toda a história, a trajetória do Henrique. O Henrique se formou, estudou, começou um projeto aqui em Camobi, junto com o senhor, avançou para outra região da cidade. E hoje o Henrique tem 16 anos no mercado. E esses 16 anos o Henrique já colheu muitos frutos, muitas competições, muitos atletas, né? Esses dias eu perguntava para ele, quantos atletas, quantos alunos já passaram por ti? Ele fazia cálculo e mais cálculo e me pediu mais uns dias para me dar essa resposta. Quantas competições, né? Exemplo, ontem teve um menino aqui que estava em Portugal e veio tirar um período de férias aqui, o Londero, né?
e estava aqui mostrando aqui nos painel, nos banners que tem aqui, e relembrando a história, né, de como ele foi despertado o olhar de outros dirigentes de fora do Brasil, né? Foi num evento que o professor Henrique proporcionou que esse menino estivesse jogando e desfrutando, né? E estar disputando uma competição com a camiseta da Escolinha Piá. Então, para nós é muito gratificante. Eu acho que na outra encarnação, eu acho que eu era historiador, porque eu gosto muito de foto, professor Dida, e gosto muito de ouvir história, né? Eu brinco que eu vou a Porto Alegre, nos eventos que eu tenho aqui, cumprir as minhas obrigações, e eu gosto de com quem conversa, porque passa rápido o tempo, né? Eu gosto de ouvir história. Mas quero dizer para o senhor, professor, que assim, ó, eu estou aqui colaborando, contribuindo com o professor Henrique de forma voluntária, amo essa parte de cuidar das crianças, amo essa parte, ela me recarrega minhas baterias, porque o nosso dia a dia, a nossa semana é bastante tumultuada, no dia a dia, são muitas questões que a gente tem que tratar. As demandas, né? Muitas demandas, questões administrativas. O senhor sabe que eu faço parte da assessoria dos deputados Valdeci Oliveira e Paulo Pimenta, então a gente não cuida só de Santa Maria, né? Não cuida só de Santa Maria. E como eu já fui vereador por 8 anos, então as pessoas ainda têm uma referência, a gente acaba tendo que construir as parcerias, repassando os assuntos aí para o nosso vereador Cid, para outros companheiros e companheiras, também a gente tem uma relação, porque as pessoas ainda têm a gente como uma referência, não só no esporte, mas como também em outros assuntos. Então não é só Santa Maria, professor, é 32 uma região, cidades, né? Uma 32 região. cidades. E aqui, a Associação Piá, eu consigo destinar, né, um certo período por dia, né? Seria um momento até de lazer, de relaxamento, né? Quando Porque eu venho para cá... fazer o que gosta também, né? Quando eu venho para cá, à tardinha, que nós temos um parceiro nosso, que é o Ronaldo, que está se inserindo aqui, que está contribuindo aqui. O Ronaldo me diz, tu vai lá no CT, todos os dias ele me liga, tu vai lá no CT... Quando ele começa a me ligar, né, eu digo assim, hoje eu preciso ir lá para recarregar as baterias, porque a gente vê essa gurizada treinando, a gente vê aqueles cones, a gente vê as aulas que é dada, a gente recarrega e vê que nós estamos no caminho certo, né? Porque quando eu digo assim, a gente está no caminho certo, contribuindo para ajudar o professor Henrique, a gente sabe que ele tá fazendo algo que possa vir a ajudar mais as pessoas, né? Então, não somente na associação, mas como também na Piá Esportes. Então, professor, da minha parte, tudo que eu puder fazer para ajudar o professor Henrique, eu estarei fazendo, porque eu sei que ele estará fazendo por outras pessoas. A tua ajuda ao professor Henrique, ela tem outra, né? São outras pessoas que serão ajudadas. E aí, quando o professor Henrique, ele me mostra alguns áudios que ele recebe, por exemplo, de uma mãe dizendo, professor, que bom que o senhor está dando oportunidade ao meu filho. O meu filho, eu preciso trabalhar, eu sou mãe solo, e eu não tenho com quem deixar, eu tenho medo que ele fique em determinados locais, que possa... algo errado acontecer com ele, e o professor Henrique acolhe. Enquanto o professor Henrique está ali cortando a grama, a criança está ali se divertindo e brincando aqui no CT. Isso para mim não tem assim, palavras que digam assim, além do parabéns, gratidão e obrigado por estar ajudando aquela família, aquela criança, porque muitas vezes aquela mãe não tem condições de colocar o filho numa creche ou no turno inverso, né? Então... Aqui a associação acaba se tornando um centro de convivência, né? Isso há muito tempo eu já falei. É um centro de convivência, porque as pessoas vêm fazer esse final de tarde aqui como um momento de desopilar, vêm tomar seu chimarrão, vêm acompanhar seus filhos, e muitos até nem têm os filhos aqui, eles estão aqui porque gostam do ambiente, né? Aí que eu queria chegar, a associação, o CT Piá, não é mais somente um local de treinamento, é um local de convivência. Local de convivência, o professor Henrique, o senhor vê que ele tem uns brinquedos ali, um balanço, um escorregador, até eu já disse para ele, quem sabe vão descartar isso, mas não, aqui eu vou construir uma pracinha. Entendeu? Então aqui se transformou praticamente com um clube. E tem projetos muito importantes para o futuro, né, da construção do novo CT, que é uma parceria que a prefeitura fez uma doação, fez um comodato, e nós estamos junto com o professor Henrique buscando parceiros para construir essa ideia que faz mais de 10 anos que está no papel e vai sair do papel agora. Então assim, professor Dida, aqui não é somente jogar bola, aqui é uma convivência. Então assim, ó, o professor Henrique, a Associação Piá, a Piá Esportes, a família que hoje está em torno do professor Henrique, não somente a família de sangue, os familiares, mas os amigos, a exemplo do senhor, fazem com que a Associação Piá hoje, ela se torne uma referência em Santa Maria, muito grande, e uma referência que ela não está mais só em Santa Maria, ela se transformou em referências para outras cidades da região e vai chegar a abranger várias outras cidades no estado do Rio Grande do Sul. Então, parabéns ao professor Henrique e parabéns ao senhor por estar dando essa oportunidade para o professor Henrique divulgar ainda mais o que ele já divulga, que é realizado aqui pela Piá Esportes e também pela associação.
Daniel, tuas palavras são importantes, assim, é porque eu costumo dizer, a criação, a fundação do canal do professor Dida, ela não tem interesse de vaidade nenhuma. Ela é uma coisa que eu vejo a necessidade de dar voz e ver essas pessoas que fazem. As pessoas que desenvolvem. Porque muitas vezes tu precisa de uma mídia paga, tu precisa de alguma coisa aí para que tu possa desenvolver mostrar o trabalho que está sendo feito, né? E eu acho que tem que ser o contrário. As pessoas precisam mostrar as coisas de quem está fazendo, muitas vezes com dificuldades, até para que outros possam ajudar. Então eu fico muito feliz assim de poder a oportunidade de ter essa parceria com o Henrique, que não é de hoje, né? E parabenizar vocês pelo trabalho, porque esse trabalho de futebol, eu estou sempre dizendo, não é só futebol. Não é só futebol. Atrás do futebol tem famílias, atrás do futebol tem uma sociedade, atrás do futebol tem uma mudança de comportamentos, tem cidadania, tem uma série de outras coisas que não é apenas o futebol. O jogar uma bola, chutar uma bola é simplesmente uma situação que cada um pode fazer, mas tem um entorno. Para colocar esse espiar dentro do campo, tem um trabalho muito grande, né? Uma busca constantemente de apoiamentos aí. E nesse momento eu já começo a perguntar para o Henrique, perguntar para ti, Daniel, aí, vocês fizeram um evento que teve uma repercussão muito grande na cidade, né? Que, fora os outros, os demais que são feitos sempre, né, dentro da escola. Mas teve um evento que foi marcante no final de semana aí. Queria que vocês falassem um pouquinho desse evento aí, como é que surgiu essa ideia, né? Como é que vocês planejam, porque são processos, né? São processos. Tu faz o primeiro, tu vê que a coisa pode ser, tu vai corrigir algumas falhas que são normais de ocorrer, né? E a busca é consequente. Então, fala um pouquinho dessas atividades que vocês desenvolveram aí. Bom, professor, só pegando um gancho também do que o Daniel falou, a gente não pode esquecer que nós nos especializamos em fazer projetos sociais. Então, a gente tem uma equipe, né, uma empresa, a Projetar, que nos auxilia nos projetos sociais que a gente faz. A gente consegue recursos através do PROESP, né, aqui da cidade de Santa Maria. Nós conseguimos agora os documentos corretos para participar a partir do próximo ano do Condica também. Então são poucas entidades que conseguem o Condica, porque tem que ter muitos documentos. Nós também já fizemos parte de um projeto da Lei do Incentivo ao Esporte Federal. Então a Associação Esportiva Apiá, ela é bem estruturada. A gente fez um planejamento, como o senhor falou, né, para a gente conseguir, sempre como a gente fala, nunca pensando no eu, mas sempre sim no nós. E sobre os eventos que a gente está fazendo, né, a gente sempre teve umas ideias, eu e o Daniel, de não apenas fazermos só para equipes de escolinhas de futebol, aquelas escolinhas que são pagas, né, mas também fazer eventos também para os projetos sociais. Então a gente teve a ideia há 2 anos atrás, que a gente fez a Copa Zona Norte, né, Copinha Zona Norte, onde que tinha somente equipes do projetos sociais. Depois a gente fez a 2ª edição. Junto disso a gente teve um convite para fazer uma competição aqui no CT, que foi a Copa Paulo Pimenta, né, que também somente para as categorias de base, 2 categorias menores do que a gente tinha feito da Copa Zona Norte, porque a gente não repete as categorias para não jogar sempre as mesmas equipes, mesmas categorias. Uma é sub-10 e 12, a outra é 9 e 11. Então são várias crianças que participam. Junto disso a gente foi convidado, né, para organizar e planejar um torneio de pênalti, né, que teve agora no dia 20, feriado, no dia da Consciência Negra. E nada melhor do que falar sobre esse evento, né? O Daniel, que é uma pessoa que, se de 100% ali que a gente foi feito o evento, 70% foi ele tudo que encabeçou, foi tudo ele que correu atrás, foi tudo ele que fez os convites às equipes. Eu só fiz aquela parte mais simples que a gente chama, que é montar o regulamento, montar os jogos. Parte técnica. A parte técnica, que isso aí não é tão difícil para quem já está acostumado a fazer. Mas mais a parte de buscar, fazer, correr o dia a dia, foi o Daniel. Então eu vou deixar que ele fala sobre esse evento, que foi um evento que a gente, no dia inteiro que teve lá, mas eu posso dizer assim, todos que lá estiveram, desde as pessoas que não estavam participando, mas que estavam lá prestigiando o evento, nos davam os parabéns pelo modelo que a gente fez. Temos que melhorar algumas coisas, sim, temos que melhorar. Temos que modificar algumas coisas, sim, vamos modificar. Mas eu acho que é importante salientar que todo o trabalho que a gente faz nunca é do dia para a noite. Sempre tem uns 10 dias que a gente senta, conversa, troca ideias, né? E para que a gente saiba que lá na frente
a gente consiga dar um resultado positivo, né, em qualquer evento que a gente fizer, seja ele de futebol 7, futsal, torneio de pênalti para crianças ou feminino, a gente sempre faz com o maior carinho. Daniel vai contar um pouquinho para nós, então, das ações que foram desenvolvidas, porque não é fácil fazer uma competição assim, né? Não é fácil. Então, contigo, Daniel. Professor, é bom nós recapitular, né, que nós temos há 12, 13 anos, né, professor Henrique, a Copa Camobi, né, que foi idealizada e construída em parceria, né. Então, você construiu a Copa Camobi, categorias de base, hoje é um sucesso. Tanto é que está no calendário oficial de eventos do município, tanto é que tem também o apoio do Proesp, né. Depois a gente construiu aqui a Copa Amizade, né, professor Henrique, é onde que a gente faz um reconhecimento aos profissionais educadores. A gente reconhece os profissionais educadores que têm, né, um papel fundamental na educação. Não adianta tu pensar o esporte sem pensar na educação, né? E agora nós nos desafiamos, né, em 3 eventos, né? O deputado Pimenta nos desafiou. Primeiro ele nos ligou, olha, quem sabe vamos fazer um evento aí somente com projetos sociais. E nós implementamos a Copa Pimenta. E esse evento já está com projeto protocolado, tramitando dentro das comissões. O vereador Cid esteve aqui presente, foi parceiro do evento. Nós buscamos apoio, patrocinadores. Não teve custo a inscrição, uma premiação maravilhosa, né, professor Henrique, de impactar, né, as medalhas muito lindas. Então foi um grande evento, né? Um grande evento a Copa Pimenta aqui, categorias de base. E ela veio para ficar, porque ela vai entrar no calendário oficial de eventos do município, sendo aprovada pelos vereadores até o final do ano, se Deus quiser. Depois nós tivemos um outro desafio, né? Um outro desafio onde foi construída uma parceria, foi aberta as portas através dos deputados Valdeci e Paulo Pimenta para que a gente pudesse ter uma reunião com o prefeito Sandro e o vice-prefeito Zeniro, ambos de Itaara. O município de Itaara está completando e completou esse ano 30 anos. E tem a coordenadoria de esporte lá, é vinculada à Secretaria de Educação, mas a Piá Esportes, através de uma iniciativa, né, da nossa, como é que se diz, da nossa equipe, né, porque nós somos uma equipe, quando um tem uma ideia, todos têm, não é um que fez o gol, é o time inteiro que fez o gol, né? E nós levamos ao prefeito e ao vice-prefeito numa reunião a ideia de nós darmos um presente para o município, sem custo nenhum, professor Dito. Sem custo nenhum para o município de Itaara. Nós saímos da nossa casa com toda a estrutura. A única coisa que a gente pediu para o município de Itaara foi a cedência do espaço. E, né, professora, tinha toda uma burocracia, porque é um espaço público. Nós poderíamos ter feito no SOCEP, poderia ter feito em qualquer outro local lá em Itaara, que fosse privado, enfim, qualquer balneário, qualquer clube lá. Mas o prefeito, ele deu 2 tapinhas na mesa assim e disse assim, ó, eu quero que esse evento seja numa área do município, esse evento é da cidade. Ele veio para ficar. Então nós criamos a Copa Itaara, categorias de base. E o prefeito já nos disse para nós que ano que vem vai ter e quer conversar conosco no início do ano para que possa ser ampliado, não somente para os nossos convidados, mas que a gente possa se tornar algo regional. Porque Itaara tem a tendência de se tornar uma referência no futebol 7 no Rio Grande do Sul. A exemplo que hoje tem a Copa Santiago, com uma categoria sub-16, se não me engano, 17, a Santiago sub-17, referência no calendário estadual, né, professor Henrique? E tem o EFIPAM, lá em Alegrete. E Itaara, professor Dida, está se preparando para dar um passo maior. E vem novidades aí. Está sendo construído aí projetos, enfim. E a Piá Esportes, através do professor Henrique, a Associação Piá Esportes, ela está sendo uma parceira na construção dessas ideias, desses projetos, enfim, né? Então, foram 2 eventos. E esse terceiro, estávamos eu e o professor Henrique, né, com as nossas esposas, tomando um suquinho, um refri, né, e recebemos uma ligação, lá pelas 10h30, 11 horas da noite, o deputado Pimenta nos mandando, vou mandar um vídeo para vocês, analisem, isso era sábado, analisem e me deu retorno até amanhã, meio-dia. Aí abrimos na hora ali, a mensagem do deputado Pimenta era um torneio de pênalti, aonde que tinha uma multidão de pessoas, né? Uma multidão de pessoas, e ele disse assim, ó, eu quero fazer algo semelhante, melhor do que esse, em Santa Maria. Vocês aceitam montar uma comissão de trabalho e organizar esse evento? Essa foi a pergunta que ele fez. Nós sentamos aqui no outro dia, né, tomamos um mate, estávamos cortando a grama, o professor ligou as bombas ali para colocar água no campo, e a partir dali começou a surgir a oportunidade. Surgiu a oportunidade, professor Dida, e esse projeto ele vai crescer muito ainda, mais do que já foi.
porque tem pessoas, empreendedores, pessoas que querem ajudar a construir esse projeto. E nós já plantamos a sementinha para o ano que vem nós colhermos também. E como disse o professor Henrique, né, nada se constrói do dia para a noite. Foram mais ou menos 18 reuniões que nós temos anotada, cada uma delas, com ata, né, onde a gente planejou cada detalhe. O espaço, a locação, o formato como ia ser feito, professor, porque nós não poderíamos fazer algo que fosse para comemorar e que viesse pessoas talvez atrapalhar. Então nós tínhamos que pensar uma ideia aonde que nós pudéssemos convidar e atender aquilo que o deputado gostaria que fosse a representatividade dos amigos, das amigas, que tem uma relação ao longo desses anos com ele. E surgiu a ideia de convidarmos duplas que representassem o futebol amador da Santa Maria. E quando se apresentou a proposta do plano de trabalho para o deputado Pimenta, ele disse, eu quero que vocês incluam o feminino junto. E a partir dali a gente teve que se desdobrar, porque nós tínhamos, eu e o professor Henrique, pensado num evento para 24 dupla no total. E quando o deputado falou, não, eu quero que vocês tripliquem isso, eu quero que vocês coloquem o dobro de duplas. E aí foi que nós começamos a trabalhar. E o evento era para ter saído dia 9 de novembro, né, professor Henrique? E dia 9 de novembro era essa data. E nós pedimos um prazo maior para o deputado, professor Dida, porque para nós atender aquela ideia dele de chegar a 72 duplas e contemplar nesse primeiro momento o feminino, a gente teve que fazer muitas reuniões além daquelas 18 que estavam programadas quase. Então foram manhã, tarde, noite, era sol, era chuva, nós aqui, né, planejando. O senhor vê que é um evento que teve ambulância, teve segurança, foi tem tudo toda pensado. uma estruturação para ser feita, né? Tudo. A escolha do campo, né, professor? A escolha do campo, a escolha das pessoas. Nós temos uma rede, eu já vou passar aqui, professor, nós temos uma rede de times e pessoas que ficaram na suplência. Nós analisamos um a um cada equipe da Santa Maria que joga no futebol, olhamos, né, as pessoas que têm relação. E aí, exemplo, me ligou um desportista. Ah, eu queria entrar. Olha, meu amigo, já está fechada a lista. Esse aqui é um evento para convidados. Não, mas eu quero participar. Não foi aberta as inscrições. Então, se nós tivesse aberto as inscrições, né, professor Henrique, teria 200 duplas. E nós não teríamos terminado o evento no dia conforme foi planejado. Então, ele foi bem pensado, bem organizado, bem planejado e bem idealizado pelo deputado Pimenta, na qual nos passou a confiança. A nossa equipe era de 6 pessoas, professor, fazendo a parte de organização, nós tínhamos a parte administrativa, a parte jurídica, que nos ajudou a montar também toda a parte de regulamento junto com o professor Henrique, a parte técnica, a parte de infraestrutura, que foi muito importante. Tu chega lá, tá tudo pronto, mas tinha uma equipe. Alguém teve que fazer isso, Tinha uma né? equipe trabalhando lá, e eu quero fazer referência ao Ronaldo Paines, né, que se dedicou muito, foi incansavelmente, ele e outros parceiros também, que nos ajudaram muito no antes e no pós. Então, professor, foi um evento que de 0 a 10, ele foi 10. Foi 10. Agora, como colocou aqui o professor Henrique, nós queremos para o ano que vem, para a próxima edição, talvez fazer por categorias, né, para não colocar um veterano jogar com um novato. Nós queremos incluir, a pedido do deputado Pimenta, que ele já nos ligou ontem, mandou a base no evento. Então, nós queremos ampliar a quantidade de duplas do feminino. Então, nós vamos ter muito mais prazos para isso, né? Queremos fazer uma solenidade de abertura, né? Então, senhor, nós vamos melhorar a cada ano esta edição, que é um evento, professor Dida, que é inédito em Santa Maria, que nós não reconhecemos, nós não subimos ainda, e o senhor aí tem toda uma história de vida no esporte para nos dizer onde que foi feito um torneio de pênaltis dessa magnitude, com uma premiação super atrativa, né, aonde que reuniu o masculino e o feminino e não teve uma intercorrência. E ainda tinha prêmio para a melhor torcida e para a segunda melhor torcida. Foi um baita evento, né, professor? Parabéns a todos que ajudaram a construir. Eu tive a oportunidade de acompanhar por algumas redes, né, que divulgaram, eu não pude, eu estava fora da cidade no dia do evento, mas assim, ó, Daniel, pode ser para vocês, né, com toda a minha experiência do meio esportivo, que este evento vem para ficar, né? E aquilo que eu falei antes, é um processo. É um processo. Vocês mesmos já fizeram uma análise que tem que aumentar. Por quê? Porque a demanda é muito grande de pessoas querendo participar. Porque sempre que tu faz algum evento, alguma atividade esportiva principalmente, algumas pessoas ficam observando, alguns torcendo contra, muitos torcendo contra, né? Louco para que dê errado, porque aí vão ter o que falar. Quando um evento não dá errado, as pessoas querem participar no outro ano. Então, isto
pode ter certeza absoluta que fica pequeno, daqui a pouco vocês pensam em fazer um torneio, daqui a pouco vocês vão ter que fazer um campeonato, daqui a pouco vocês vão ter que fazer algumas edições, né, tipo, com fases classificatórias, com fases finais. Bom, mas isso é para quem entende, que não é a minha área, né, para quem entende de como fazer. Mas assim, ó, foi muito bacana e eu tenho certeza absoluta que é um evento que veio para ficar. O professor Henrique já citou essa palavra aí. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma pré, como é que se diz, professor? Uma seletiva, um processo seletivo, né? Mas assim, professor, nós temos um grupo, nós tínhamos 3 grupos. O grupo da coordenação do evento, na qual estava o deputado Pimenta e mais 12 pessoas ali. Ele tratava e dialogava conosco permanentemente, continua fazendo isso, ele continua dando orientação e enfim, para os próximos. Nós temos um grupo onde tinha 48 representantes dos times, cada time tinha um representante, e o grupo está intacto, professor, está intacto. As pessoas ansiosas esperando, porque a gente está alimentando que vai vir novidade, vai ter informações novas. E o feminino, o senhor não tem noção que eu estou recebendo de pessoas querendo entrar no grupo, mesmo que o grupo a finalidade dele era passar informações do evento, né? Então já tem uma lista de espera só para o feminino de mais 8 times já querendo entrar para participar do grupo de um evento que está sendo planejado a 2ª edição para 2026. Nós vamos ter um campeonato, né, muito breve no país, um campeonato mundial feminino, e eu tive a oportunidade de fazer uma matéria, e ela está no canal ali, quem quiser procure uma entrevista com o professor Michel Saad, que é o coordenador do Centro de Desporto da Universidade Federal de Santa Catarina. Há uma parceria com o Ministério da Educação, o Ministério do Esporte lá, onde eles estão fazendo uma pesquisa em todas as equipes que disputam o Campeonato Brasileiro do futebol feminino. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão querendo saber de onde vêm essas meninas, como elas iniciam, para eles detectar, que isso é um pedido do Ministério, né, para detectar o que está acontecendo que às vezes as meninas não chegam tão. E a gente sabe, por natureza, porque a gente conhece, porque a gente já trabalhou nas bases, o que está faltando é esse trabalho lá na base. Nós precisamos fazer com que a menina coloque um tênis ou uma chuteira, vá dentro do campo e ela se sinta bem ali dentro. Mas quando é que começa isso? Nenhuma menina dessas, no primeiro momento, ela vai passar e vai entrar num estádio Beira-Rio, numa arena. Elas vão ter que passar por essas... E todas essas atletas que hoje estão disputando no futebol brasileiro, as meninas, elas saíram de eventos assim. Então, é importantíssimo isso, porque nós vamos... ter logo uma competição, volta a falar, uma competição mundial no Brasil, né? E quanto mais nós tivermos essas meninas participando, e tá aí um prato cheio para que, eu sei que a associação hoje, né, o PIA hoje já tem, né, a escolinha também com meninas dos 4 aos 13 anos, né? E a gente está sempre oportunizando. Eu costumo dizer, pessoal, vocês que têm um filho, uma filha, vocês que têm um neto, uma neta, vocês que têm um vizinho, uma vizinha, um sobrinho, uma sobrinha, um afilhado, uma afilhada, tragam aqui para o PIA, porque eles vão dar os primeiros passos, talvez, numa modalidade que amanhã depois, talvez não sejam jogadores, talvez não sejam atletas de futebol, mas vão ser um psicólogo, vão ser um fisioterapeuta, vão ser um médico, vão ser um arquiteto, alguém voltado para a área esportiva. E esse pontapé inicial que vocês estão dando aí, indo lá na base, é lá que tá as pessoas, é lá que está quem precisa, porque realmente, né, eu tenho que parabenizar esse tipo de ação de vocês. E professor, só para pegar um gancho do que o Daniel salientou ali, uma coisa muito importante que eu sempre dizia desde a primeira reunião, que as equipes sempre nos perguntavam, mas nós vamos lá de manhã, às 8 horas da manhã, vamos bater uma partida e se perder nós vamos embora, porque em muitos lugares é assim, aí só tem mais uma repescagem. Daí a gente falou assim, olha Daniel, eu acho que a melhor coisa que tem para nós fazer é como se a gente transformasse esse torneio de pênalti como se nós fôssemos fazer uma competição, onde todos que estivessem lá pudessem jogar mais que um jogo, mais que uma partida, mais. Então a gente organizou, né, os grupos que a gente tinha em grupos de chaves, onde todos puderam jogar na primeira fase 3 vezes, né, eles batiam 3 vezes, e aí depois eles iam para a fase de mata-mata, e lá no final, né, a gente criou uma repescagem. Por quê? Porque daí a gente sabia que tem que ter umas quartas de finais, umas semifinais, uma final. E o importante dizer desse evento que foi realizado, que todas as pessoas que lá estiveram, todas elas puderam ter a oportunidade de ficar mais próximo do deputado. Então, além de ficar mais próximo do deputado, eu relembrei o tempo que a gente formou aquela equipe lá na universidade, que o senhor me convidou para a gente fazer um trabalho lá na universidade, e que uma pessoa que trabalha junto com o deputado Pimenta, que é o advogado...
que fez parte da mesa comigo lá, o Dr. Fábio, ele foi meu aluno na universidade, naquele projeto que a gente fez. E hoje ele é meu colega de evento esportivo. Então isso para mim é importante porque eu pude relembrar alguns momentos que a gente teve lá atrás, pessoas que jogaram comigo no profissional, ou o Fábio Ribas, que é muito difícil de encontrar esse homem, porque ele tem uma quadra esportiva, onde a gente trocou ideias, a gente conversou. O Tadeu Menezes, que é uma pessoa que teve lá presente, que foi até homenageado, isso foi uma coisa importante, que foram homenageadas grandes pessoas que passaram pelo Esporte Santa Maria. O Donga também, uma pessoa que esteve lá, que tive o prazer de dar um abraço nele, agradecer o que ele fez por Inter Santa Maria. E uma coisa que eu aprendi, que a gente se faz homenagem às pessoas em vida. Porque depois que a pessoa não está mais no meio de nós, ela não vai sentir aquela emoção de receber aquela homenagem. Então, isso é uma coisa que a gente leva também com carinho, porque as pessoas saibam que o que a gente está fazendo por Santa Maria, a gente não quer tirar o lugar de ninguém. A gente só veio para agregar, a gente quer fazer algumas coisas que algumas pessoas estão esquecendo, deixando de lado. Então, a gente está, a Associação Esportiva Apiá, com a Apiá Esportes, ela vem sempre para ajudar a melhorar o esporte da cidade de Santa Maria. É por isso que Dilermando da Aguiar nos procurou para fazer os projetos lá, é por isso que Itaara nos procurou para fazer um evento. Então, o que a gente faz é uma coisa que a gente está vendo que está faltando na cidade. Alguma coisa que a gente quer fazer é para melhorar o esporte. Então, a gente não só, é como falasse lá no início, a Associação Esportiva Apiá, a Apiá Esportes, não é só futebol. A gente tem aqui pessoas que trabalham como assistente social, a gente tem parte pedagoga, a gente tem a parte de nutricionista, então a gente tem palestras que a gente faz. O senhor já foi uma pessoa que já foi convidado para fazer palestra, o senhor já deu palestra aqui para nós também. E a gente, o que a gente ensina para nossos alunos aqui? Que no momento que a arbitragem ela deu uma falta ou deu um escanteio, que ela deu porque a arbitragem ela pensou que aquele momento foi para aquilo. Mas a gente explica para os nossos alunos que as pessoas que estão administrando uma partida de futebol, que elas não vão acertar sempre. Então, que o reclamar não faz parte do futebol, que é o entender o que é uma partida de futebol. E a mesma coisa a gente faz para os pais. Nós fomos agora em Faxinal do Soturno na Copa Cacique e a nossa torcida foi uma torcida exemplar. Por quê? Porque os pais torceram para os seus filhos, né, vibraram com as alegrias que os filhos tiveram, mas em momento algum eles tiveram palavras que desagradassem o filho. Então, uma coisa que a gente pede para os pais, não cobram os seus filhos após a partida. Vão lá e apoiam. Pergunte para ele o que ele fez de melhor naquele jogo. Então, o aluno ele vai refletir, opa, se o meu pai está pedindo o que eu fiz de melhor, é porque eu só não errei. Eu tenho alguma coisa que eu fiz de bom. Então, isso que a gente leva para os pais, porque muitas equipes a gente vê o aluno saindo de campo, o pai cobrando, por que tu errou? Por que tu não fez isso? Por que tu não fez aquilo? E todo mundo que passou pelo futebol profissional, a gente quando treina, a gente não treina para errar. A gente treina para tentar fazer o melhor. Mas temos que saber que do outro lado tem um adversário que também quer fazer o melhor. Então, a gente nem sempre consegue. Mas a gente está aqui, professor, é para dizer que a Associação Esportiva Apiá, junto com a Apiá Esportes, junto com nossos projetos sociais, a gente não quer tirar o lugar de ninguém. A gente só quer fazer o melhor para o esporte da cidade, da nossa cidade, que é Santa Maria, que brevemente, como o Daniel falou, nós vamos ter um espaço, estamos montando um centro de treinamento, né, para podermos acolher melhor, né, as crianças. Nós estamos já com um projeto de atender dentro do nosso espaço as escolas que querem fazer atividade física no turno inverso, né, do período escolar. Nós temos um projeto que nós vamos atender a melhor idade, né? Nós temos um projeto que nós queremos atender a própria comunidade ao redor. Por que isso, professor? Porque se a gente conseguir dar uma qualidade de vida através do esporte para a comunidade de Camobi, nós vamos nos sentir muito felizes. Nós não conseguimos atender toda a cidade, todos os cantos da cidade. Por isso que foi criado o projeto Sou Piá, onde que aos finais de semana, aos domingos de manhã,
né, eu, o Daniel, junto com os nossos estagiários, a gente escolhe uma comunidade carente. A gente já foi em lugares, professor, que o campinho era 5x5 e no lado corria uma sanga. E o Daniel, ele ficava do lado da sanga com medo que a criança, ao dividir uma bola, caísse para dentro da sanga. Mas para eles era tão feliz de nós ter levado uma bola de boa qualidade, uns cone, né? E aí eles, quando a bola caía dentro da sanga, eles eram os primeiros a ir buscar, porque eles acharam, né, para não perder aquela bola, porque era uma felicidade para eles. E uma coisa que o nosso projeto fez foi com o quê? Que através, né, do apoio do deputado Valdeci Oliveira, que nos deu uma emenda parlamentar, né, para a gente dar continuidade nesse projeto, a gente conseguiu, cada lugar que a gente fosse, nós deixávamos uma bola. E aquela bola, muitos hoje ainda ligam para o Daniel, mandam uma fotinho, né, que ele conseguir, né, que eles conseguem jogar. Então, o nosso objetivo na cidade de Santa Maria é proporcionar que o esporte que a gente tem, que é o futebol, e não só o futebol. O Daniel já está me cobrando por que a gente não faz um projeto para ciclismo, né? Só que a gente não tem aqui em Camobi a área adequada. Por que a gente não faz um projeto, como ele disse para nós, vamos pegar essas gurizadas, vamos levar lá na universidade para mostrar o conhecimento que tem a nossa cidade. Então, nós estamos querendo evoluir cada vez mais, mas dentro de um processo, dentro de um planejamento, para não deixar nada que a gente construiu de lado, sempre caminhando tudo junto. Isso aí, Henrique, nós estamos meio que chegando ao nosso final, né? Se encontra e a gente ficaria horas e horas falando. Eu preciso salientar aqui uma coisa também que eu fiquei muito feliz de ver, né, pelas imagens do evento que vocês estavam falando, que o Daniel... o Tadeu Menezes é uma referência, eu vou dizer para mim, porque eu sei que é para muitas outras pessoas, mas o Tadeu Menezes é uma referência para mim como profissional, como pessoa, como cidadão, um cara que eu tive a alegria de vê-lo jogar e depois pude estar perto dele quando trabalhava, né? O Donga estava lá presente também nesse evento, um cara maravilhoso. Vi o Tabajara também, né? Que é um cara que vive na minha casa lá. Massagista lá no está presente, tempo né? de juniores no Interzinho de Santa Maria. Inclusive eu estou criando um espaço para ele falar também no canal, contar a sua história. E uma pessoa assim que eu tenho um carinho enorme, foi meu jogador, foi meu atleta. E eu às vezes eu fico pensando assim, por que esse cara não está na frente? Porque ele sabe muito de gestão, sabe muito de educação, sabe muito de esporte, que é o professor Fábio, né? O professor Fábio Ribas, esse cara é uma referência para muita gente, para mim também. E olha que eu estou falando do menino que foi meu jogador, eu conheci ele enquanto menino, né? E depois ascendeu, teve uns trabalhos maravilhosos envolvidos fora da cidade. E esse cara precisaria estar mais atuante nesse cenário de gestão, nesse cenário esportivo, porque o Fábio sabe muito, carinho enorme por ele, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo que ele está por perto, né? Está auxiliando de alguma forma, mas que tem um potencial muito grande ainda para ajudar. Um dos nossos objetivos agora que a gente está tentando fazer para o ano que vem, que é um projeto social através do Condica, né, ou da Lei do Incentivo ao Esporte, é fazer alguns núcleos, né, do projeto Sopiar em alguns locais. E um dos nossos locais que a gente pretende, até o Daniel falou, nós temos que fazer lá com o Fábio Ribas. Já conversamos com ele 2 vezes, ele nos recebeu de braços abertos, ele disse que é a maior alegria, porque ele diz que ele gosta de trabalhar com criança. Então não é só gostar, ele sabe trabalhar. Isso é verdade. Então, nós estamos querendo ajudar outras comunidades, né? Então, a gente está salientando alguns pontos, né? Então, a gente está por vir aí, de repente, né, para o Daniel, para o ano que vem, abrir 3 núcleos, né, na cidade aí, com apoio que a gente sempre tem que ter, porque é difícil fazer futebol, é muito difícil fazer o que a gente faz, mas nós fizemos com muito carinho. A gente quer contar sempre com o apoio do senhor. A gente sabe que esse canal do professor Dida é uma divulgação imensa, né? Não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas muitas pessoas de fora do estado conhecem a sua pessoa, sabem do teu trabalho. E dizer que para nós é uma alegria, porque a gente sempre começou junto. O nosso primeiro projeto foi a Bola da Vez, que foi um projeto que o senhor me disse assim para mim, vai parar de jogar? E eu falei, vou. Então pega esse projeto e começa a desenvolver. A gente desenvolveu lá na Casa Brasil, depois, consequentemente, a gente fez lá no Clube Esportivo, que foi lá em cima, na Rua 7, e depois de 6 meses o senhor falou para mim assim, ó, agora tem que caminhar com as tuas próprias pernas. E eu tive o maior prazer, o maior carinho de poder representar aquele projeto que o senhor me deu,
que foi o projeto A Bola da Vez, onde foi o nosso pontapé inicial, está junto na nossa história da Associação Esportiva Piá. E depois disso aí, eu não tinha nem fardamento, e eu me lembro que o Daniel, na época, conseguiu um apoio, e as camisetinhas nossas, na frente era escrito Daniel Diniz, e atrás professor Henrique. E eu tenho malha uma... Comum, né? Malha comum. Não, malha super comum. E, uma loja comprar, e nós fomos numa loja e compramos, acho que na época foi 22 camisetas que nós tínhamos alunos, e fomos, e para o senhor ter uma noção, a gente foi pintar, né, as camisetas com o nome, pintamos um número, né, e isso uns 3 anos atrás, logo que a gente montou esse projeto Sopear nos Bairros, a gente foi lá na Zona Norte, e o Maquelele, que foi um gurizinho que hoje já é pai, me mostrou uma camisetinha e me entregou a camiseta daquele tempo, e eu fui atrás de cada aluno que eu consegui encontrar, e os alunos, todos eles assinaram aquela camisetinha. E hoje aquela camiseta está lá em casa, porque eu tenho medo de trazer aqui no CT, de expor ela. Ela está lá, guardadinha, porque que é um troféu que eu tenho, junto com algumas outras camisetas que a gente consegue quando passou pelo futebol, né, de Santa Maria, no estado. Eu tenho lá em casa comigo aquela camiseta cinza, né, que o senhor montou o time, que a gente tinha um time de juniores do Inter Santa Maria, na época depois foi Santa Maria Futebol Clube. Eu tenho aquela camiseta lá comigo, então assim, ó, são lembranças que eu tenho e que eu sei que todo o trabalho que a gente fez nesses 16 anos não foram em vão, e que, se Deus quiser, nos conseguindo apoiar daqui para frente, a gente vai cada vez mais melhorar o atendimento para essas crianças. É isso, Henrique. Te agradeço aí, né, a gentileza, o carinho da recepção aqui. É importante fazer essas divulgações. O canal Prof. Dida está aí para isso, né? Pode ter certeza absoluta que eu tenho certeza absoluta que o trabalho que vocês desenvolvem, vocês não estão competindo com ninguém. Porque eu também digo assim que o canal, né, do Prof. Dida, eu não venho para competir com ninguém, eu não estou competindo com ninguém, eu estou competindo comigo mesmo. Eu quero a cada dia ser um pouquinho melhor. E porque eu tenho certeza absoluta que se o Daniel for cada dia um pouquinho melhor que vai ajudar outras pessoas, né? Então esse é o nosso objetivo maior, nós sermos melhor que nós mesmos. Então as pessoas que olham atravessado, que fazem, né, uma carinha de nojo até para o trabalho que se desenvolve, fica tranquilo, isso não vai levar a nada. Parabenizar mesmo o trabalho de vocês, agradecer. Eu digo que o canal do Prof. Dida é Juntos pela Educação, Juntos pelo Esporte, Juntos pela Cultura. Aí a gente está pronto aí sempre para divulgar vocês, então muito feliz em estar aqui com vocês. Professor, eu só tenho que agradecer a sua pessoa conosco, o canal, por divulgar o nosso trabalho, e sempre eu tenho uma frase que o senhor mesmo disse: a Associação Esportiva Piá é o incluir, o desenvolver e o oportunizar. Isso acho que é muito importante. Eu, como coordenador hoje da associação, representando aqui a presidente, a Josiane, né, só tenho que dizer obrigado e deixar que o Daniel também dê as suas considerações finais, porque se eu não deixar ele falar alguma coisa, ele vai ficar bravo comigo, porque eu conheço o Daniel. O Daniel, ele gosta sempre de ser a última palavra. Não é bem assim, não. É a brincadeira do Henrique, porque claro que ele tem o professor Henrique, ele é um grande parceiro, ele é descontraído, né? A gente se ajuda, a gente se corrige, a gente tem os momentos de lazer, de cobrança, porque a gente profissionalizou, né, professor? A gente não brinca no que a gente faz, né? Cada um de nós tem as nossas qualidades, né? Cada um de nós tem os nossos pontos a melhorar, e cada um de nós tem aqueles pontos que a gente nasceu meio torto e precisa. E eu reconheço todos eles, né? Então, assim, ó, mas se tem uma qualidade que eu e o Henrique temos, é a ser perfeccionista naquilo que a gente tenta fazer. Quando a gente entra para uma competição, a gente entra para fazer o melhor. A gente entra para não deixar nada que aconteça de errado. Esse dia tinha um fio aqui, né, professor Henrique? Nós, pelo amor de Deus, nós temos que encapar esse fio, nós temos que mudar toda a estrutura aqui, porque Deus livre se alguém, de forma inocente, né, encosta nesse fio, né? O professor Henrique tem ali uma escadinha, esses dias uma criança quase caiu. Não, aqui eu já vou fazer um corrimão. Então, se a gente sempre pensa que nem no trânsito, né? A gente tem que pensar em nós e nos outros. Mas, professor, minhas considerações finais é o seguinte, ó. Primeiro dizer que eu deixei por último para falar sobre a arbitragem, né? O que seria do futebol sem os árbitros também, né? E nós tivemos um evento onde que cada goleira tinha 2 árbitros.
Isso foi inédito. Nós tivemos um torneio de pênaltis onde que a gente valorizou e investiu não só nos atletas, que tinham uma pulseirinha, nos dirigentes, professor. O senhor imagina um torneio de pênalti onde que a dupla poderia ter ali um dirigente e um treinador. Nós não conseguimos achar uma no Rio Grande do equipe. Sul. Tinha uma equipe. E as pessoas já estão pedindo para ampliar a equipe. Tem uns que, eu cansei de bater, eu preciso de mais um na minha equipe. Então tudo vai ser avaliado. Mas eu quero falar, professor, da arbitragem, que o professor Henrique colocou. Olha, vamos inovar. É um árbitro, mas nós vamos ter o nosso VAR. Então nós tínhamos 2 árbitros ali para cuidar ali a marcação e ser um assistente para o professor Henrique que colhia todas as informações e era a central do evento ali, né? Então, parabenizar também a arbitragem, também parabenizar a direção do Imembuí. Nós tínhamos 5 locais, professor. Todos eles foram avaliados, foram vistoriados e fiscalizados, né? De certa forma, a gente já conhece, mas analisados. E todos eles têm as condições para receber o evento. Mas nós entendemos por 4 ou 5 motivos que o local do campo do Imembuí, ele agregava as condições necessárias para centralizarmos o evento. E já era um evento que o deputado já tinha feito em outras edições, mas era um evento que tinha ali 20 duplas e era masculino. E nós estávamos sendo desafiados a fazer um evento maior do que aquele, então nós precisávamos também de uma estrutura mais confortável nesse bom sentido. Então quero agradecer aqui a direção do Grêmio Atlético Imembuí, através do Bira, da dona Mirtes, dos seus familiares, né? A Bianca Mujica, que foi a campeã no feminino. A dupla do Imembuí foi a campeã no feminino. Ficou em casa o título. Ficou em casa. Que bom. O título. Ontem eles me ligavam, né? Porque a Bianca joga por várias cidades. Ontem, a Bianca é uma atleta, né? Praticamente foi o 7 de setembro. O 7 de setembro é São Martinho, que foi a última equipe, né, a ser convidado. O senhor vê o destino, né? Então agradecer a Pia Esportes, em nome do deputado federal Paulo Bento, eu quero agradecer ao Henrique que aceitou o convite de ser parceiro nesse evento. Agradecer a todos que estavam lá ajudando, colaborando de forma voluntária. Aquelas pessoas que de forma profissional também estavam lá, técnico de enfermagem, pessoal da segurança, enfim, todas as pessoas que estavam lá, né, contribuindo para que o evento saísse, as pessoas que ajudaram a transmitir o evento, enfim, foi um sucesso, né? O senhor sabe que eu tenho cuidado de não errar. Eu erro, mas eu tenho cuidado para não errar. Eu fiz questão de ligar para a empresa que fez os troféus, de forma emocionada. Eu disse, vocês estão de parabéns, vocês nos ajudaram. Eu liguei para o pessoal que vendeu a madeira para nós, eu liguei para o pessoal que transportou para nós o frete, as pessoas que emprestaram as goleiras para nós. Então, assim, professor, a gente se engasga, mas assim, foi um trabalho bem feito que ele veio para ficar, né? E dizer, professor, que a gente tem novos projetos pela frente, né? A gente tem aí a Copa Zona Norte, né, professor Henrique, que o professor Henrique está definindo nos próximos momentos o homenageado, e a gente quer alguém que seja raiz da Zona Norte, e o senhor deve conhecer quem são os grandes desportistas de lá, né, as pessoas que ajudaram ao Piá ser o que é hoje, né. O primeiro homenageado foi o saudoso Agostinho, ele foi o nosso primeiro homenageado na Copa Zona Norte. Eu me arrepiei aqui agora porque eu acho que a última entrevista dele foi para mim. Então assim, o nosso próximo homenageado, ele está próximo a ser anunciado, né? Nós só estamos acertando os detalhes, aonde vai ser o evento e a data, enfim, porque se não der num local, a gente vai ter que fazer no outro, porque é um evento que a gente quer fazer, e a gente quer pegar as pessoas que são raiz da Zona Norte, porque a Copa Zona Norte é exemplo de Camobi. Então esse homenageado, tenho certeza que vai ser muito bem reconhecido, muito bem valorizado. E nós temos ainda a Supercopa dos Campeões, né, professor Henrique? Que é um projeto que a gente tem, além de outros eventos que já estão no calendário da Associação Piá e da Piá Esportes. Então, o meu próximo foco agora, junto com o professor Henrique, junto do Henrique comigo e nós, é botarmos no papel aí nos próximos 10 dias e construirmos a segunda edição da Copa Zona Norte, que ela vem para abrilhantar e ter uma magnitude do dobro que ela teve na primeira edição. E nós estamos perto, se Deus quiser, de anunciar o nosso grande homenageado, que é para nós uma referência, não só para mim, mas para o Henrique muito mais ainda. Alegria, né? Tá aqui então, Henrique. Obrigado, Daniel. Eu vou criar, você sabe, a cada 15 dias agora a gente vai ter um encontro para que vocês possam fazer as divulgações, né? Sintam-se à vontade. Esse programa que a gente gravou aqui, ele vai ficar dentro do canal do canal Professor Dida, provavelmente a partir da sexta-feira.
mas a gente vai passar para vocês a íntegra, né, desse material para que vocês utilizem e divulguem dentro das redes sociais também, que é importante porque as pessoas precisam saber quem é que está fazendo as coisas na cidade, as pessoas precisam saber quem é que oportuniza as pessoas a fazerem as coisas, né, porque senão é muito fácil. Nós temos uma facilidade muito grande das pessoas falarem, mas elas não mostram, e nós estamos mostrando aquilo que as pessoas falam e fazem. Então, canal Prof. Dida fica por aqui, uma alegria estar com o Henrique, uma alegria estar com o Daniel, né, e a gente volta breve aí para mais algumas informações. Canal Professor Dida, juntos pelo esporte, juntos pela educação, juntos pela cultura. Tchau!